Olha, quem nunca se viu bem no meio daquele cabo de guerra entre ágil e cascata? A gente sabe como é, mas e se a gente estiver fazendo a pergunta errada o tempo todo? Hoje a proposta não é entrar nesse debate, é fazer um diagnóstico para encontrar a abordagem que faz mais sentido para cada projeto. Bora lá então? Essa imagem diz tudo, não é? O desafio pode não ser construir uma ponte, mas sim um software, um hardware ou até uma campanha de marketing. A frustração é a mesma. A gente ouve falar de ágil o tempo todo, mas fica difícil imaginar como isso se encaixa quando uma mudança custa caro, quando envolve coisas físicas, não só linhas de código. E quer saber? Esse pé atrás, esse ceticismo, tem toda a razão de ser. Então, o que a gente vai ver nesta análise? Primeiro, por que essa briga toda de ágil contra cascata já começa errada. Depois, vamos apresentar o teste de contexto, que é uma forma diferente de pensar. A gente mergulha na diferença entre certeza e incerteza, que é crucial. Aí tem um guia prático, vamos desmentir alguns mitos e, no fim, a ideia é ajudar a escolher a ferramenta certa para o trabalho certo. Vamos começar pelo centro do problema, a própria ideia de que isso é um debate. Por muito tempo, a gente foi levado a crer que ou é um ou é outro, que precisamos escolher um lado. Mas essa visão de que existe uma solução única para tudo, é aí que a coisa toda começa a desandar. E para quem é essa conversa, afinal? Olha, é para quem está na engenharia de hardware, criando a próxima grande inovação. É para quem está na gestão de uma obra, lidando com um projeto super complexo. É para a liderança de marketing, organizando um lançamento com 1000 peças. Resumindo, se o trabalho é construir qualquer coisa, seja física ou digital, e já não aguenta mais aqueles conselhos genéricos que não se aplicam, aqui é o lugar certo. E aqui vai a grande verdade. Essa discussão sem fim de ágil contra cascata é uma distração. Não se trata de escolher um time ou seguir um dogma. A verdadeira resposta está em algo bem mais simples e fundamental, o contexto de cada projeto. E é isso que nos leva do problema para a solução. Vamos apresentar uma estrutura, uma ferramenta simples, mas que, olha, é poderosa para acabar com a confusão e trazer clareza para essa escolha. O nome é teste de contexto. Parece algo super elaborado, né? Mas, na essência, é um método bem direto para escolher o caminho certo. E tudo gira em torno de uma pergunta-chave. O quanto a gente realmente sabe sobre o projeto antes mesmo de começar? E o mais impressionante é que todo esse debate, que parece tão complexo, tão cheio de detalhes, pode ser resumido em apenas 2 perguntas. Isso mesmo, só 2. Então vamos lá, vamos destrinchar essas 2 perguntas. Elas são o coração do teste de contexto e a chave para destravar a decisão de qual metodologia se encaixa melhor em cada situação. A primeira pergunta é sobre o quê? O quão claro é o que precisa ser feito? Já temos uma planta detalhada com cada parafuso no lugar? Ou estamos explorando um território completamente novo? A segunda pergunta é sobre o como. O processo para fazer isso é uma estrada que a equipe já conhece de cor ou é uma trilha que vamos ter que abrir no caminho, inovando e experimentando? É aqui que as coisas ficam claras. Vamos pensar em 2 exemplos bem diferentes. Primeiro, construir uma casa pré-fabricada. O que está na planta, super definido. O como é um processo de montagem padrão, super conhecido. Alta certeza nos 2 eixos, isso nos joga direto no quadrante do cascata. Agora, o oposto completo. Imagina desenvolver um aplicativo de inteligência artificial totalmente novo. O que é uma hipótese, uma aposta. E o como envolve algoritmos que talvez nem existam ainda. Incerteza total nos 2 lados grita ágil, porque aqui aprender e se adaptar é o nome do jogo. Certo. Já vimos a teoria, agora vamos ver como essa estrutura funciona na prática. É hora de sair do conceito e ver como aplicar o teste de contexto no mundo real. O guia é um passo a passo bem direto. Primeiro, analise o quê. Os requisitos estão claros como cristal ou mais parecem uma neblina. Segundo, analise o como. O processo para construir já é batido ou é pura exploração. Terceiro, localize o projeto lá na nossa matriz de certeza. E por fim, quarto passo, selecione a abordagem que se encaixa nesse quadrante. Simples assim. Agora, vamos tocar num ponto delicado. Aquela crença quase religiosa de que ágil é sempre inerentemente melhor. Tá na hora da gente desmascarar esse mito. Ágil é sempre o melhor caminho. Os métodos tradicionais já eram. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Essa ideia é vendida como uma verdade absoluta, mas na realidade é um mito perigosamente simplista. Então, aqui vai um choque de realidade e é muito importante que isso fique claro.
Se a gente sabe exatamente o que vai construir e exatamente como vai construir, não se deve usar ágil. Vou repetir, não se deve usar ágil. Nesse cenário, o cascata não é só uma opção, ele é a escolha superior, a mais eficiente. Isso não é ser anti-ágil, de jeito nenhum, é ser pró-contexto. E isso nos leva à nossa amarração final. É hora de juntar todas as peças e, com sorte, colocar um ponto final nesse debate de uma vez por todas. No fim das contas, a ideia é tão simples quanto parece. É sobre usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Ninguém usaria uma marreta para pendurar um quadro delicado na parede, certo? A lógica é a mesma. É preciso olhar para o projeto, diagnosticar o nível de certeza e só então pegar a metodologia que foi desenhada para aquele cenário específico. E no momento em que as equipes entendem isso, o alívio é quase palpável. É algo que a gente ouve direto de gerentes de projeto que viviam presos em discussões sem fim que não levavam a lugar nenhum. Essa estrutura dá um caminho lógico, simples, para cortar o ruído, acabar com a briga e finalmente colocar todo mundo remando na mesma direção. Então, para fechar, fica aqui uma provocação. Pense no projeto mais importante que está em jogo agora. Por um instante, olhe para ele através dessa lente. O quão certo se está sobre o quê e o quão certo se está sobre o como. Responder essa pergunta com honestidade, bem, esse é o primeiro passo para acabar com o debate e simplesmente voltar a construir coisas incríveis.